A very warm welcome to each and every one of you to the UN Global Compact Academy session. Bem-vindos à sessão da Academia do Pacto Global das Nações Unidas, que é sobre o progresso da liderança feminina nas ações climáticas. A gente tem aqui com a gente alguns dos líderes. A primeira, a empresa de energia listada na Nasdaq, e a gente tem algumas. Nós vamos falar sobre as prioridades. Antes da gente começar essa sessão, eu gostaria de fazer alguns anúncios importantes. Na sessão de hoje, nós vamos ter tradução simultânea em 5 idiomas. As pessoas podem clicar no globo embaixo. As instruções estão mostradas do lado. E nós temos também as legendas em inglês. Antes, eu tenho algumas coisas importantes. A gente vai ouvir a Sandra Joubert, e, infelizmente, a Maria Carolina Schmidt, ministra do Ambiente do Chile e presidente da COP25, infelizmente não vai poder estar aqui com a gente, porque ela está em quarentena da Covid. Eu gostaria de agradecer ao ministro e em trazer a questão das feminina ou do gênero para as escolas. E a gente vai também mas a gente vai tê-las em outras sessões. Eu gostaria agora de agradecer a Sandra com a sua mensagem. A Senda Ojambo vai falar para a gente agora o que é a sua mensagem. É um prazer receber todos os participantes ao redor do mundo nessa sessão tão importante, ligando as ações climáticas com a igualdade de gênero. O mundo já passou já houve muitos avanços, mas alguns acabaram se revertindo, e a inequidade continua a crescer, e as justiças continuam a crescer na questão do gênero. Os princípios das mulheres, as ferramentas de análise da brecha, da lacuna de gênero, mostrou que tem poucas ações nessas áreas e muitas que precisam ainda de ações. Na questão climática que nós temos, as temperaturas globais continuam crescendo, e sem uma ação imediata, e no ano de 2100, ela pode ter consequências catastróficas. As nossas ações nos próximos anos são críticas para crescer, para ter um futuro mais igualitário. Enquanto a gente tem a ameaça da mudança climática no mundo, as mulheres estão sendo afetadas de maneira muito mais graves. Para soluções duradouras, que isso se torne uma realidade, a gente tem que ter o nosso assento na mesa. Nossos esforços de criar um planeta mais sustentável vai fracassar se isso não acontecer. O setor privado vai atacar tem que atacar essas questões, e essa é uma das coisas importantes dos ODS. Eles não têm que escolher entre seus KPI, sua produtividade ou o cuidado do ambiente. Essas coisas podem acontecer juntas. E as mulheres, elas ainda estão pouco representadas na tomada de decisão, e resulta em processos e contribuições específicas. Só com um processo de tomada de decisão inclusiva que a gente pode ter resultados inclusivos. Nós temos que elevar e amplificar a voz das mulheres, principalmente as que já passaram pelos efeitos do aquecimento global. Então, não só o Acordo de Paris funciona, mas a gente precisa de uma resposta do setor privado também. Os negócios têm um papel muito importante, e nessa questão de gênero, a entregar soluções resilientes que favorecem as mulheres, e nós não temos tempo nem o luxo de esperar. Então, eu peço urgentemente que o progresso da liderança feminina se acelere. A questão climática não é um fim, mas ela é um facilitador da gente chegar para todas as questões do ESGs.
E nós estamos aqui para trabalhar com vocês, de lado, unindo os negócios para um mundo melhor. Obrigada. Muito obrigado, Sandra. A gente não podia ter pedido por uma mensagem tão melhor, uma melhor maneira de iniciar essa sessão. Muito obrigada por destacar a urgência para mitigar a crise e a importância de integrar as questões de gênero e planejar para que isso seja realmente efetivo. Assim como a gente já falou que isso é a grande ameaça para o aquecimento global, essas questões climáticas vão exacerbar as desigualdades econômicas e sociais. Não é um segredo isso. E as mulheres e as crianças, elas sofrem um risco maior de serem infectadas. Não só a questão da sua saúde física, mas a questão social, a questão da violência, a lista é enorme. Então, a gente tem que pensar em o que está levando a essa situação. Aqui, a gente tem questões técnicas e barreiras legais, e as mulheres têm que ser... E tudo isso tem que ser resiliente. A mulher está envolvida em 2,5 vezes no cuidado das pessoas, nas profissões de cuidado, do que os homens. E muitos outros problemas que estão envolvidos. Só 47% das mulheres têm um papel importante nas instituições financeiras. Os homens representam 50% dos trabalhadores agrícolas em alguns países, mas eles representam só 20% das contas de banco. Então, sem uma conta de banco, sem recursos financeiros, as mulheres não vão conseguir ter os seus recursos e isso, ou tentar lutar contra os desastres naturais. A discriminação ainda não permite a participação das mulheres em muitas das economias. Em muitas economias, as mulheres também não conseguem ter um trabalho sem a permissão dos seus esposos. A mulher também tem menores acesso a tecnologias, assim como internet e telefones móveis. Está muito claro que a crise climática não pode funcionar, a briga contra a crise climática não pode funcionar sem a mulher com um papel mais central nos movimentos climáticos, moldando a agenda e moldando a liderança. Eu gostaria de ver isso na COP. As mulheres, ela tem um poder de mudança muito grande. Então, com as novas tecnologias, com novos e sustentáveis modelos de negócios, envolver as mulheres nessa diversidade necessária da inovação necessária para as negociações climáticas e em busca das suas soluções. Agora é um fator provado que as mulheres em posições de poder dão mais atenção às questões de sustentabilidade. Então, é importante a gente tomar passos para aumentar a representação das mulheres em delegações climáticas e nos diálogos climáticos. Também é crucial aumentar uma visibilidade, esse gap que a gente tem no gênero. A gente tem que trazer para políticas econômicas a questão de gênero, aumentar a participação das mulheres na liderança de ações climáticas, e nós precisamos dos negócios privados também avançarem na causa da mulher, não só os governos, o setor privado e os governos têm que trabalhar de mãos dadas. Nesse contexto, eu gostaria de gastar um tempinho falando de uma pesquisa que foi levada pela organização sem fins lucrativos sobre a mudança climática e as mulheres no poder. Essa pesquisa mostrou que para ter uma transição para uma economia natural, você precisa alavancar as mulheres para ajudarem esses negócios a serem mais resilientes com ações práticas para mitigação da questão climática, principalmente nos negócios. Isso
não só dar voz para as mulheres que vão ter um impacto nas ações climáticas e sensibilizar os tomadores de decisão, mas essa transição pede intervenções e nos diversos setores e uma maneira de olhar para as comunidades locais e olhar para as mulheres e os governos e trazerem oportunidades para as mulheres e tecnologia para garantir o empoderamento econômico. A pesquisa urge as empresas a trabalhar com a questão de gênero e nessa transição focando em 3 coisas. A primeira é ação, colocar as mulheres no centro de toda a abordagem de soluções para questões climáticas, principalmente oferecendo uma cadeia de acesso a treinamento, financiamento e tecnologias. Facilitar que as mulheres entrem nessa cadeia de valor da comunidade para responder mais efetivamente às questões relacionadas ao clima e conectar essas redes locais e criar uma parceria e influenciar essa questão, ressaltar essa questão das desigualdades e os passos que têm que ser tomados, reconhecendo isso, as Nações Unidas, que tem tantos passos nesse sentido, tem várias iniciativas para 1,5 graus de aumento, não mais do que isso, e em trazer a igualdade de gênero. O Pacto Global também traz as mulheres e a igualdade de gênero. E isso também é emblemático para o potencial das empresas que tem que acelerar esse avanço junto com organismos multilaterais e as empresas. A gente também entra a fundo e discute o balanço, o equilíbrio de gênero nós aprendemos, tá, com os especialistas o que as organizações podem fazer para priorizar a igualdade de gênero e a transição climática e tentar trazer ao setor privado para a tão esperada COP26. Então, isso a gente tem que trazer para todas as regiões, mas a ação tem que ser local, para o seu contexto específico. Bom, agora nós vamos passar para Omgenspo. Voltando, na verdade, nós vamos fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é: qual é a porcentagem global de mulheres que se formam nas disciplinas STEM na educação superior? STEM é ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. Muito bem. Vocês conseguem ver os resultados? Muito bem. Agora, a resposta correta é 35%. Muito obrigada, pessoal, por participar nessa pesquisa. E agora vamos esperar que uma maior quantidade de mulheres que se graduam com o STEM, que elas se integrem melhor nos setores que estão integrados com a questão do clima. Então, o tema é a representação das mulheres e a liderança em processos relacionados ao clima e às transições. Como eu mencionei antes, as mulheres estão, infelizmente, menos representadas no processo e na tomada de decisão, e nas políticas geral e nas transições que são cada vez menos efetivas. Então, tem muitas iniciativas que estão tomando seus passos para mostrar a participação no diálogo climático e suas ações. Então, gostaria de convidar vocês a conversar com esses líderes
hoje, mas antes de eu conversar com essa conversa, a gente vai passar um vídeo rapidíssimo para vocês. Posso pedir para a equipe técnica de passar esse vídeo? Na verdade, são 2 vídeos curtos, tá? Mulheres natureza precisam das suas filhas. A maioria delas estão se levantando para serem mais colaboradoras, terem sonegado. O Homebound foi criado para criar uma rede global de mulheres que possam se juntar a discutir e ter um papel nos desafios globáticos. Eu sou a sonhadora, a cofundadora do Howard Bound, e eu estou super empolgada em trazer para esse lançamento para você, esse aplicativo que a gente trouxe para criar uma rede global de mulheres que têm essa formação STEM para o futuro sustentável. Esse foi o do Homebound. Oi, eu sou a Joycelyn, eu sou da Polícia de Projetos do Conselho de Energia. Na nossa, do Global Lead Program, a Mulheres no Vento. A gente tem muito orgulho de coorganizar esse programa de liderança global. As mulheres que estão dos ODS 6 para trazer esse crescimento rápido para a indústria. A gente trabalha principalmente nos mercados emergentes em todo o mundo, principalmente América Latina, África e Sudeste Asiático, em trazer tecnologia, progresso e entendimento. Então, procurem saber mais e nos visitem no nosso website. Muito obrigada. Eu acho que foi ótimo, um da Homeward Bound e do outro sobre o Women in the Wind, Mulheres no Vento. Depois desses vídeos tão inspiradores, a gente vai entrar numa conversa com os nossos líderes. A gente tem o prazer de ter o Angel Alonso, que é o CEO da Energia, a Jackie do Cana Airways, e nós vamos apresentar também outros panelistas que vão participar do nosso seminário. Eu posso pedir Miguel para começar e depois a Jackie Murati. O resto pode ficar em mudo. Miguel Ángel Alonso e Jackie, olá. Olá, a gente te escuta, Miguel. Se você consegue se apresentar rapidamente. Sim, perdão. Eu acho que alguém me apresentou antes, já tinha me apresentado. Bom, eu sou o CEO da Acciona Energia no México, América Central e Caribe. A gente trabalha, nós somos uma empresa de energia sustentável, a gente trabalha nessa parte do mundo, criando uma operação em projetos de energia. Depois disso, eu vou explicar um pouco algumas coisas sobre as nossas capacidades, quais são os nossos projetos aqui no México e na região. Muito obrigado, Miguel. Jackie Murati. Olá, bom dia, boa tarde. Eu sou a Jackie Murati. Eu sou a líder de marketing, marca e sustentabilidade da Kenya Airways. Eu espero que vocês já tenham voado para aquele, mas a gente é uma empresa de aviação global que opera em todo o mundo, na África, nas Américas e na Ásia. E a gente tem muito prazer em participar desse programa de sustentabilidade. A gente trabalha para ir mais além do lucro, a gente trabalhar com a sociedade e contribuir com as questões globais que têm que ser endereçadas, principalmente quando a gente fala nos ODS, e a gente está alinhado com as nossas operações para fazer isso. Então, eu estou super entusiasmada em ter esse engajamento com vocês. Então, para todos vocês, obrigado por essa apresentação rápida, Miguel. Quais são os aspectos principais quando a gente toma essa decisão e quais são como esses dois
tópicos se estão conectados na sua estratégia geral de negócios. É uma resposta muito difícil de chegar atingir esse objetivo, né, que é o de 1,5 graus. Então, a gente sabe que 100% de energia, as empresas, nós somos uma empresa de 100% de energia sustentável, a gente é um jogador principal nesse setor, a gente está comprometido em lutar contra o aquecimento global. O nosso ativo é renovável, mas a gente tem muitos projetos e tem sido uma grande contribuição para limitar o aumento da temperatura. Isso tem sido a nossa luta para manter 1,5 graus Celsius. Como que isso é possível? Ao juntar esses dois objetivos, no final, a gente considera esse objetivo como que a gente acha que é importante esse objetivo estar sendo falado para todos. A educação climática é muito importante. Programas de mudança climática para a educação. A gente criou livros para as escolas no México e nós preparamos professores para aprender melhor e ensinar as crianças todos os aspectos com relação ao meio ambiente e o impacto que isso vai ter na humanidade, que a humanidade tem no planeta, criar uma conscientização global e a participação das pessoas, e uma contribuição também para tentar equilibrar a igualdade de gênero. Gostaria de começar explicando os diferentes programas que nós temos. Nós somos o patrocinador do Homeward Bound. Esse programa é um programa que tem muitos agentes que são mulheres que viajam a diferentes partes do mundo para combater a mudança climática e analisar os efeitos da mudança climática no mundo, principalmente na Antártica. Por exemplo, outras coisas importantes com relação à energia renovável, com relação à mudança climática, é o que foi feito em algumas comunidades para trazer essa energia renovável. Isso ajudou essas comunidades a ter uma diminuição das desigualdades. Então, você trouxe mulheres que a gente trouxe estruturas domésticas, como, por exemplo, ventilação, iluminação para os lares, e isso ajudou a diminuir a desigualdade de gênero. A gente trabalha também com a Casa Oaxaca, que trabalha com seria a Oaxaca é o nome de um estado, né? Então, a gente colocou painéis solares no estado de Oaxaca e Chiapas, no México, nas montanhas, em comunidades sem acesso à eletricidade. Com esses painéis, a gente oferece energia para todas essas famílias que vivem na região, isso é ao redor de 36 mil pessoas nessa região, que são beneficiadas com esse programa e que passaram a ter acesso à energia, e eles podem ter café de manhã. Isso já nos dá uma ótima ideia, e parabéns. O fato da gente estar tendo esse engajamento com você e que contribui para essa questão estratégica. Eu gostaria de agora passar para a Jack, mas a gente gostaria muito de voltar a conversar com você. Agradeço muito, Miguel, pela sua resposta. Jack, a Kenya Airways, ela
não é nova no estabelecimento de metas do Estado. Vocês estabeleceram uma meta de melhorar a representação feminina de 25% até 2025. Além disso, vocês são signatárias dos princípios de empoderamento das mulheres, que está participando também no TGE, que é o Target Gender Equality, e do Climate Ambition Accelerator. E como a pergunta com essas duas agendas, como é que você garante que essas duas agendas não existam em silos, que estejam levando em conta a igualdade de gênero desde o início, ao estabelecer e cumprir as suas metas de redução das emissões? Muito obrigada. Eu acho que nós, da Kenya Airways, a gente tem a premissa muito clara da necessidade da interligação dos setores e das parcerias para administrar os silos existentes entre indústrias e setores. Ter 25% de mulheres até 2025, a gente tratou de questões específicas da indústria que garante que as mulheres são representadas igualmente em todos os níveis, e conforme a gente faz isso com a representação feminina, nós temos a clareza do nível de interdependência e buscar uma maneira de interligar nossos sistemas com as comunidades, especificamente onde existe o empoderamento feminino. E aí é onde entra o empoderamento feminino, e faz essa interligação nos sistemas para garantir que nossos objetivos estratégicos também são alcançados nas comunidades, nas atividades das comunidades. Um exemplo rápido, nós temos algumas missões numa plataforma para essas atividades, e nós, da Kenya Airways, com essa meta de 2025, nós temos consumidores que a gente pede que eles se voluntariem também. A gente colocou metas e a gente contribui a essas metas para tentar disparar a ação das comunidades por exemplo, em Cacigal. Cacigal é uma comunidade em Void, e parte dessas metas é garantir que existe uma representação dessas mulheres nos projetos. Então, a gente conecta isso com a mentalidade de silo. Então, isso é gerido pelo conceito de quando a gente coloca as nossas metas. A gente tem clareza de como a gente quer que como é que os nossos programas vão impactar a comunidade. Quando a gente, em Cacigal, por exemplo, como é que essa comunidade, como é que a gente faz os nossos relatórios, como é que a gente quer que as mulheres sejam educadas, como é que a gente quer ver as mulheres que levam os negócios, como é que a gente pode apoiar? Então, a gente tem que provar essa integração das mulheres em tudo isso. Então, eu acho que, para mim, a parte mais crítica é essa clareza com relação ao catalista de promover a igualdade, abordando a mudança climática, endereçar no nível corporativo e colocar metas de o que é a representação feminina e quais são os números que são necessários do ponto de vista das mulheres para garantir essa inclusão. Porque daí a pergunta passa a ser: qual é o impacto financeiro das mulheres? Então, tudo isso que a gente faz é das premissas de interdependência, parcerias, porque a gente entende que a gente tem que fazer uma parceria com outras instituições, com os seus objetivos, que têm objetivos similares, e fazer essa inter-relação em que cada parte está fazendo o seu papel para contribuir com o crescimento da representação feminina. Nós estamos fazendo isso endereçando as questões de mudança climática, endereçando também níveis específicos, por exemplo, colocando os objetivos e priorizando o negócio, e o que nós vamos fazer para cada comunidade, garantindo que cada projeto que é implementado tem essa representação e diretamente está conectado ao resultado dos objetivos já colocados, tratando dos ODS globais, que não só impactam a organização, mas também globalmente, né? Então, essa é a nossa verdade. Muito obrigada. De verdade, o que vocês estão fazendo é fantástico. As pessoas viajam
muito. Então, existe uma quantidade muito grande do impacto, não só dos parceiros, não as pessoas que viajam, mas outros modelos em outros países. Então, vocês fazer um bom trabalho, que tem uma abordagem estratégica, que se enfoca em tudo isso. Então, realmente, a gente agradece isso. Muito obrigada a serem esse modelo. Miguel, de volta para você. Em muitas indústrias como a sua, normalmente a gente escuta uma desculpa que simplesmente não tem muita mulher suficiente lá fora que se qualificam ou que estariam interessadas na posição. Você pode compartilhar como você está trabalhando para promover a comunidade STEM e a transição justa de gênero, e como você contraria a percepção equivocada de que os papéis relacionados à energia só existem em áreas remotas que não permitem que você combine a vida profissional e familiar. E realmente é o que as mulheres estão procurando. Então, homem também procura isso, porque isso tem que ser diferente no caso das mulheres. Bom, são duas perguntas distintas, eu gostaria de falar de programas diferentes que nós temos. Um dos programas que nós temos, uma das perguntas é melhorar a comunidade que trabalha com STEM e o programa que, por exemplo, a energia do estado da localidade de Tuantepec, eles promovem que os empregados tenham pelo menos uma mulher engenheira recém-formada e que quer fazer esse tipo de trabalho, porque nós queremos compartilhar com eles ferramentas especiais, filosofias especiais ou específicas, educação adicional, mentoria, programas para empoderar essas mulheres. Com todos esses elementos, essas mulheres engenheiras vão ter oportunidade que elas querem, o que elas precisam. E a gente quer, então, dar para elas as ferramentas para alcançar essa posição técnica, e incluindo posições de liderança e de gerência. Nós não colocamos limites para elas. Tradicionalmente, nessa empresa de Tehuantepec, e de outras empresas, normalmente eles só têm mulheres no seu quadro de funcionários na posição técnica. Com esse programa, nós queremos ser um exemplo para todas as empresas. E a gente quer que todas as outras empresas ao redor repliquem esse programa e empoderem mulheres, porque tradicionalmente a cultura, existe uma. O TPEC existe. A comunidade tem uma cultura de matriarcado, então a gente quer compartilhar com o mundo que não vai só ser. Que o TPEC não seja conhecido só pela sua questão cultural, mas também que ela empoderam as mulheres, elas não são que sejam matriarcado também em programas econômicos e técnicos. Então, melhor dizendo, trazer esse matriarcado para os... E a gente... Isso é uma coisa muito importante para essa comunidade. A outra pergunta é para as comunidades até agora de algumas cidades ou de alguns locais industriais, tem outros programas, tem um outro programa que está no estado de Sonora, do México, e a gente, nesse programa, que é chamado de energia rosa, ou seja, pink energy, energia rosa. Então, ela trabalha, ela emprega 14 mulheres em grandes plantas em Sonora, na área desértica de Porto Libertad, que é uma comunidade de 200 quilômetros longe
que ela está 200 quilômetros longe da comunidade, da maior cidade, né? Então, a gente teve que reduzir as desigualdades dessa comunidade, porque as oportunidades nessa área é muito difícil. Os efeitos da mudança climática aqui é muito alto. É um deserto. E de manhã cedo, eles começam a atividade e a gente quer combinar, e ela termina no início da noite. A gente quer combinar as atividades familiares em que tem, porque a gente tem essas comunidades mães, o trabalho doméstico, os estudantes, e ao mesmo tempo tem um outro programa que a gente quer replicar, replicar esse programa, melhor dizendo, em outros projetos, porque as comunidades ao redor de energias renováveis, elas estão em condições difíceis. Eu gostaria de dizer que nos locais com recursos mais escassos, fazer chegar a luz é muito difícil. E com esse tipo de programa, essas 14 mulheres, a gente quer que essas 14 mulheres sejam um exemplo para o resto das empresas que possam replicar tudo isso também. Obrigada, Miguel. Obrigada por dar o caminho e mostrando essa liderança que vocês têm. Eu também tenho uma empresa sou gerente de uma empresa de energia sustentável, então é muito importante para todos nós, juntos, entendermos os desafios existentes e as oportunidades também. Jaque, de volta para você, falando sobre nessa região que é uma indústria dominada por homens, né? Então, você pode dar para a gente algum dos exemplos em como você cria avenidas para as mulheres e que isso fique mais fácil para elas seguirem esse caminho? Bom, é uma pergunta interessante. Tipicamente, as áreas, como eu estava falando antes, não é por uma falta de voz das mulheres, as mulheres estão fazendo, às vezes, o problema é que elas recebem um tratamento injusto. Mas eu tenho, na verdade, tenho muita sorte de trabalhar num espaço onde eu não tive barreiras, para que nenhuma das mulheres que chegaram à liderança tiveram que passar essas barreiras. Então, a ideia é entender como é que podemos atacar os estereotipos, como os estereótipos. Nós, como mulheres, nós temos de trabalhar nas áreas de especialidade, assim como os homens. Então, que a gente não seja julgado em base de gênero, mas em base de qualidade, ou quais são as habilidades que a gente traz para a mesa. Aí ficar crítico, atacar esses estereótipos para apoiar as mulheres. E levar essas mulheres para posições de liderança que seja via mentoria, coach, palestras, falar e tentar para influenciar, explicar quais são os conjuntos de requisitos que a gente precisa, o que não pode ser feito só por uma pessoa. Então, tomar posições de liderança também, quando está nos conselhos, quando você toma uma decisão, para a gente ter um impacto como mulheres. E estar positivo sempre, e que a gente possa fazer o que é possível. Eu acho que, para nós, as avenidas práticas e criativas existem, e eu acho que eu tenho sorte de ter sido sempre levada a sério, e com isso, e dar lugar para as mulheres liderarem outras mulheres, trazer essas mulheres para a liderança. Vocês podem ainda alcançar os resultados, mesmo sendo liderada por uma mulher. Claro, tipicamente um homem não gostaria, mas profissionalmente falando, e você pode ser profissional
E eu tenho muita sorte de estar numa organização que reconhece a necessidade de a mulher ter determinadas habilidades e articular as questões que precisam ser levadas em consideração e as estratégias a serem feitas e os objetivos que vão ser colocados. E a ideia também, nós como mulheres temos que ser muito realistas. E a síndrome do impostor é uma coisa horrível. Nós, mulheres, quando a gente está na mesa, quando a gente vai para a mesa com a gente tem que chegar na mesa pela nossa competência, não por uma questão de ser mulher. Isso ajuda a gente a lutar contra essa síndrome do impostor. Quando você vê algumas mulheres piloto, a gente tem muita sorte de ter uma boa representação de mulheres como pilotos dos nossos aviões. Imaginem o papel que isso traz para uma criança, um modelo, né, de uma menina ver uma mulher como piloto. E eu acho que a gente leva isso muito a sério. E ter essas mulheres na liderança para entender que a gente tem que garantir que a gente, de alguma maneira, corrija a narrativa e mata os estereótipos, demonstrando praticamente o que é e quais são os benefícios de ter uma mulher na cabeça da mesa. É mais importante entender que a gente sempre traz coisas que são críticas para a mesa, quando a gente tem que atacar questões como a mudança climática. Tem muitas questões em todos os ODS que tem que incluir as mulheres, senão você vai lidar com uma parte dos ODS e ignorar outras, né? A gente não tem que ignorar 50% da força de trabalho que está lá, esperando ser engajada nesse trabalho. A mulher tem que estar confiante, acreditar em si mesma, e não só ser levada por homens líderes, mas por mulheres líderes, porque tem mais oportunidades. E muito obrigado a trazer esses pontos fantásticos. E agora eu vou fechar essa sessão, eu vou pedir para um de vocês fazer uma pergunta para os dois. Vocês podem dar um exemplo de uma mulher nas ações privadas que inspiram vocês? Vou começar com a Jackie. Ah, bom. Sim, Miguel. Eu não tenho uma mulher líder famosa, mas eu tenho uma das minhas colegas, é a Alisa Raba, que é uma bióloga e que eu conheci há 25 anos atrás e que me colocou no caminho certo para entender a importância do meio ambiente e dos objetivos de salvar o planeta, e a importância disso tudo para todas as pessoas no mundo inteiro. Eu não tenho uma famosa líder, mas eu tenho uma mentora muito grande na minha empresa. Então, muito bem, Miguel, muito bem. Jackie, você. Infelizmente, o meu não vai ser uma pessoa só. Acho que todo mundo está esperando eu falar que é uma pessoa só, mas eu quero deixar bem claro que existem muitas heróis por aí. A gente tem muitas pilotos na Kenya Airways que estão muito preocupadas com a mudança climática, nessa questão específica. A gente está muito... a gente está prestando muita atenção em participar das iniciativas e liderar a mudança. E sair para as escolas e passar essa experiência para as crianças. Então, eles são heróis anônimos que têm impacto muito importante, porque eles entendem o que é essa indústria, como a indústria tem a possibilidade de fazer, as suas posições na nossa sociedade e como que elas possam mudar. Então, eu posso dizer que é o grupo de mulheres piloto da Kenya Airways. Muito obrigada. Perfeito. Ótimas histórias. A gente não tem nossos líderes aqui, mas a gente gostaria de ter muito mais deles, né? Que elas aparecessem mais, mas a gente precisa de mais mulheres, porque essas mulheres é que vão, então, se tornar líderes
para trazer novas líderes. Então, muito obrigada, Miguel, Jaque. Foi um prazer ter vocês aqui e ouvir a história de vocês e o seu comprometimento. Muito obrigada de novo. Agradecemos muito. Obrigado. Obrigado. Muito bem, esse foi o fim da primeira parte da nossa conversa. Vamos parar na segunda, isso que a gente chama de fireside chat, a conversa de fireside. Vamos para o segundo, tá? Bom, agora, o que eu gostaria de fazer é colocar o tema que a gente vai ter. As mulheres já estão espalhadas no soluções climáticas, inovações, especialidades e liderança. Para dar o pontapé inicial, nós gostaríamos de compartilhar com vocês exemplos tangíveis de como as mulheres estão liderando o caminho e como empreendedoras na ação climática. Então, a gente tem alguns vídeos curtos que falam sobre essas mulheres empreendedoras do clima que estão fazendo a diferença. Eu fundei essa empresa porque quando eu percebi que os Estados Unidos desperdiça quase 50%, 40% da sua comida. Em países como onde eu vivi, onde eu nasci, e aqui também muita gente morre de fome. A gente alimenta mais os lixões do que as pessoas. E os lixões, eles criam mais gases do efeito estufa do que qualquer outra coisa. Então, como é que a gente entrega? O que a gente faz? A gente, as doações feitas por restaurantes, a gente vai dar a mesma quantidade de alimentos que são doados pelas instituições, pelos restaurantes, supermercados, e para as mais de 700 ONGs em muitas cidades americanas, diminuindo as emissões de carbono com isso. O RISE 2030 é uma entidade que tenta empoderar mulheres e jovens, ter mais acesso a um emprego. Ela lançou o primeiro planta solar no Líbano, e principalmente no setor que é liderado por homens, que é o setor de construção. Trazer as mulheres em posições de liderança quer dizer que você tem que começar jovem e criar essa cadeia, criar uma fundação de oportunidade, para dar oportunidades para elas terem esse treinamento inicial e terem oportunidade de chegar a uma liderança. Fui convencida que toda experiência é uma lição, e a lição vem da experiência. E essa foi uma das experiências maravilhosas que eu tive na minha vida. Agora eu sou a treinadora e a supervisora de um grupo, e esse é só o começo. A gente ainda tem um grande caminho pela frente. Agora nós vamos passar o We Empower CDG Challenge Award para a Lia Lizondo, dos Estados Unidos, e o Moment of Change Award, RISE 2030, para o Líbano. Isso nos inspirou muito. Então, é sempre bom ver mulheres líderes no espaço do clima fazendo a diferença, porque isso afeta a todos. Então, agora nós vamos falar no segundo Fireside Chat sobre a solução das mulheres, e a gente tem aqui hoje a Viva Lee, da Society Energy, e a Sihan Horn Ohan, e eu gostaria de pedir para eles que se apresentem, a Viva e depois a Sihan. Olá a todos, eu sou Habiba Ali, eu tenho um negócio no norte da Nigéria. Nós trabalhamos com áreas muito abertas, onde a gente implementa soluções, tem implementado soluções nos últimos 5 anos e ajuda a
a 200 pessoas, a gente vende recursos, a gente ajuda a levantar recursos. O som está muito ruim, nós não conseguimos fazer a tradução. Atualmente, nós estamos trabalhando em algumas soluções para crianças. Obrigada, Viva. Siham. Muito obrigada. Eu sou Sianu Ram, eu sou gerente do Banco da Cultura da Turquia, TSKB. Ela é o primeiro banco de investimento que dá empréstimos para investimento sustentável. Isso, e a gente trabalha também com áreas de banca corporativa, banco de investimento, serviços de consultoria, e a gente trabalha com grupos de igualdade de gêneros também, em algumas... E quais são as ações e os projetos que o banco podem fazer, e a gente também traz isso para outras empresas. Obrigado, Shiham. Eu vou agora perguntar algumas perguntas para vocês, e eu peço que vocês mantenham a sua resposta de 2 ou 3 minutos, depois a gente pode voltar, tá bom? Minha primeira pergunta é para a Biba. O que os vídeos mostraram é que falta claramente mulheres na inovação, que não falta mulheres para negócios focados na inovação, criatividade e para o clima. O que falta, no entanto, são oportunidades iguais, acesso igualitário de financiamento, inclusão. E quais são as principais barreiras para o empreendedorismo feminino no setor climático ou ambiental? Abiba, muito obrigada. Eu acho que o que a gente vê atualmente é que nós não temos falta disso, como você falou. A vontade existe, é uma coisa que a gente tem que olhar para essa vontade. Quando eu falo de vontade, eu estou falando do fato que muitas mulheres adorariam ser parte desse efeito de redução dos efeitos climáticos e trabalhar na questão da mudança climática, mas eles também não entendem como fazer, elas não entendem como fazer. Nós temos uma fundação de como nós garantimos que tem mulheres suficientes que entendam o que está acontecendo nos nossos padrões de mudança climática. A gente normalmente usamos muitas siglas e complicadas, e uma coisa que a gente tem que entender é que as pessoas que estão criando, ou que têm essas questões, as mulheres que são afetadas são as mulheres, e essas mulheres têm que preencher essa parte de baixo da pirâmide, e elas não sabem como passar a mensagem da maneira correta, então, ou não recebem a mensagem da maneira correta. Então, claro, a gente tem a questão financeira. Quando eles encontram uma coisa, que agora a gente entendeu que tem um problema, o clima está mudando, a gente tem questões, a gente tem que lutar contra isso de alguma maneira, a gente também tem que contribuir para garantir a redução das mudanças climáticas, mas a gente não tem acesso ao que precisa ser feito. Então, a gente fala para as pessoas plantarem mais, fazerem mais, trazer novas tecnologias que são amigáveis. Então, 75% do que é usado, eles não têm acesso a isso. Então, como é que eles podem, essas mulheres têm acesso? 80% dessas áreas não são financeiramente capazes para lutar contra a mudança climática. Na realidade, a gente quer trabalhar com mudança climática, e uma das barreiras que a gente tem é a questão financeira. E as pessoas entenderem o que está acontecendo, até para elas tirar dinheiro do seu bolso para investir, elas têm que entender, elas têm que tomar as ações corretas para fazer isso. E elas têm que ter esse apoio financeiro para conseguirem crescer. Acho que eu vou parar aqui, mas tem muito mais coisa. Muito obrigada. Estou preocupada com o tempo também. Eu estou preocupada porque na minha cidade há uma restrição para a internet, né? Então, é isso. Obrigada, Biba. É importante que você mencionou um ponto que é muito
parecido no mundo todo. Da onde eu venho, em alguns dos países mais desenvolvidos também tem isso, o financiamento, e o acesso ao financiamento é muito crítico, é uma área que a gente tem que prestar muita atenção. E agora eu gostaria de passar para o Tiram. Você, durante esse tempo de make or break, que as soluções climáticas devem ser inovadoras, urgentes, colaborativas, para enfrentar o desafio que nós estamos enfrentando. Como as grandes organizações, incluindo bancos, podem acelerar soluções climáticas inovadoras e enquanto aplicam uma lente do gênero junto com essas inovações? Digamos, você está no mudo. Ok. Muito obrigada por levantar essa pergunta tão importante sobre a questão de gênero na mudança climática. A mudança climática representa um dos grandes desafios do nosso tempo, então é muito importante ser proativo na resposta. A transformação de gênero e as políticas é a melhor maneira de mudar as mudanças, a questão de abordar essas questões climáticas. Como a gente pode ser efetivo nisso? Usando a tecnologia, a capacidade das mulheres é uma grande oportunidade para desenvolver as soluções de mudança climática que vai beneficiar a todos. Infelizmente, as mulheres não têm esses recursos muitas vezes. Os estudos mostraram que, por exemplo, o preço da energia e os impostos sobre carbono são mais altos para os homens, que elas acabam estando mais na pobreza. E como é que elas têm menos recursos do que os homens? A gente tem que dar esse recurso para essas mulheres. Então, eles não conseguem diversificar muito o seu modelo de negócio e ter acesso ao financiamento e tecnologia. Existem impactos positivos que as mulheres trazem. E nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem demandas para trazer ações climáticas mais inclusivas, inclusive financiamento para levar a igualdade de gênero. Financiamento climático voltado para a igualdade de gênero é uma coisa importante. Quando a gente aplica a lente de gênero na mudança climática, ele leva a mudanças muito importantes. Isso traz desafios, a ideia é trazer desafios para as mulheres participarem e ter acesso a esses fundos. Então, os fundos ambientais, eles têm que focar mais na questão de gênero e usar suas políticas para tratar, endereçar essas questões, taxas de emprego, as pensões, renda, pobreza e renda. Então, muitas organizações e instituições financeiras estão demandando essa agenda inclusiva. E como é que eles podem fazer para ter um impacto maior? A pesquisa também mostra que empoderar as mulheres em educação e a representação em posições de gênero tem um potencial de resultar em sociedades adotando as questões para mitigar a mudança climática. E essa eu gostaria de destacar que a economia local não só está envolvida na questão de transporte de energia, mas as empresas também têm que considerar a questão de carbono e durante todo o seu processo, ele tem que trazer inclusão de gênero nas suas organizações. E eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela sua pergunta. Agradeço vocês prestarem atenção no tempo. E eu não posso enfatizar mais a importância das instituições financeiras e o papel que eles podem ter para levar para as mulheres o acesso aos fundos. É crucial você trabalhar em todo o mundo sobre isso e apoiar as mulheres empreendedoras. Muitas partes interessadas, muitos stakeholders podem ter um papel aí, principalmente nas instituições financeiras. Abiba, você foi parte dos primeiros coortes de mulheres empreendedoras. Então, qual é o papel, que tipo de rede de mulheres que ajudam a apoiar você e outras mulheres? E como é que vocês podem ajudar a apoiar outras mulheres? Muito obrigada pela pergunta. As mulheres empoderadas aqui, foi feita uma
uma competição, um concurso, né? E veio de como as mulheres estão já fazendo. E isso é o que muitas de nós, uma determinada região aqui que vai representar a nossa região, então, tendo recebido, tendo sucesso nisso, principalmente tendo aprendido muito sobre que as pessoas estão fazendo algo e são pessoas que nunca tiveram nada. Eu lembro agora de um caso em que os trabalhos que essa mulher estava fazendo era para proteger o oceano. O oceano não é algo que nós pensamos como uma solução climática. Você não pensa diretamente em proteger o oceano. Eu não achava que trazendo de volta a vida marinha ia trazer uma ajuda na questão climática. E eu aprendi isso com essas outras mulheres que são parte dessa minha rede. Então, não é porque a gente consegue ter essa rede que a gente vai... que estando nessa plataforma que a gente vai conseguir mostrar que a gente vai conseguir ter alguma coisa. A gente vai ter a reunião de CT da ONU e a gente tem que trazer as nossas grandes habilidades. E tem muito mais o que fazer depois disso. Nosso trabalho também é tentar mais habilidades para essas mulheres, o que é esquecido, e eu consigo trazer mais mulheres para trabalhar comigo, e usando as tecnologias que têm um efeito climático positivo. Então, a força de trabalho das mulheres nas comunidades. E essas mulheres nesse concurso, e que vão ser os ganhadores globais, né, desse concurso. Bom, esqueci, eu estou falando muito rápido, mas perdi o rumo. Mas o dinheiro recebido nesse concurso foi para desenvolver mais mulheres em mais comunidades. Eu conseguia trazer mais mulheres para trabalhar com a gente e não só reduzir a questão climática, mas trazer mais oportunidades para mulheres. Então, acho que, para mim, isso é um catalisador. E a gente investiu esse dinheiro para que isso acontecesse. O Council para Mulheres Líderes no Mundo foi um comitê muito importante que nos ajudou a trazer isso. Então, eu agradeço muito essas mulheres empoderadas para isso. Obrigado, Aviva, e parabéns outra vez por isso. E pergunta final para vocês dois. Uma mulher que inspira vocês nas ações climáticas. Primeiro o Tiham, depois a Biba. Minha vez, né? Bom, existem muitas mulheres líderes que estão transformando a liderança climática e eu tenho muito orgulho de conhecer algumas delas, mas no topo da lista eu mencionaria uma pessoa da nossa instituição que trouxe a urgência de trabalhar com o mercado climático, melhorar a vida das mulheres nas suas casas e no mercado de trabalho. Ela trouxe uma contribuição muito grande. Muito obrigada, é bom ouvir esses nomes, e esse é o poder dessas redes, em que a gente conhece pessoas que estão fazendo trabalhos fantásticos. Obrigado, Abiba, sua vez. Você pode tirar do mudo, Abiba? Pode tirar do mudo, Abiba? Perdão, perdão. Bom, eu gostaria de estar pensando de uma ativista indígena do Quênia. Eu gosto do que ela está fazendo. Para mim, quer dizer muito. Quer dizer que a maioria das ações que nós estamos fazendo no mundo, se elas não começam de dentro, ou trazendo a responsabilidade de baixo, e não de cima para baixo, você tem que ter uma mudança longa. Então, pegando
não permitir a venda do nosso território para as empresas estrangeiras, garantir que as ações climáticas sigam adiante desde dentro. E eu agradeço muito a essa mulher. Muito obrigada, Biga e Diham. Obrigado pelo tempo, essa informação tão válida para nós e passar toda essa experiência aprendida que vai ser para mim, eu acho que para o público também. Mais uma vez, eu agradeço por tomarem o seu tempo. Agora temos que fechar essa sessão, a gente está um pouco em cima do tempo, mas deixa eu só resumir o que a gente discutiu, todo o conhecimento, que é a questão de gênero, é uma questão de direitos humanos. Ela não é só uma transição. O que a gente conversou hoje, quando a gente vai ter o COP em Glasgow, a gente tem que trazer a questão de gênero para a agenda do clima. Depois dessa sessão, gostaria de agradecer ao Pacto Global de organizar essa sessão, a esses líderes globais que estão aqui com a gente. E agora eu gostaria de agradecer cada um de vocês que participaram, comentaram e se engajaram. Antes da gente fechar essa sessão, vai ter uma mensagem de vídeo rapidamente pela Paloma Costa, das Nações Unidas. Olá, muito obrigada por me receber nessa ocasião tão importante. É realmente uma honra absoluta estar aqui e ter a oportunidade de estar junto com vocês. Bom, jovens mulheres e meninas são extremamente conhecidas por serem um dos grupos mais impactados quando se fala de catástrofes globais, ambientais. A emergência climática não é diferente. Isso se deve principalmente ao papel primordial que desempenhamos nas nossas comunidades e em nossas sociedades. Portanto, é essencial que nós, mulheres e meninas, tenhamos a oportunidade de participar também dos processos de tomada de decisão. Quantas mulheres nós vemos ocupando esses espaços? Cada criança, cada menina, cada jovem mulher deve ter o direito de ser livre e viver em liberdade. Mas essa não é a nossa realidade. A gente ainda vive com medo que nossos corpos e mentes sejam corrompidos. Nossa terra é a nossa mãe. Nós sangramos o nosso sangue. A gente cuida e a gente nutre o ambiente com que nós habitamos. Manter isso na mente nos faz entender que tanto a COP como a CSW será fundamental para que possamos reatar nossas iniciativas como humanidade, elevando a ambição de proteger todos os grupos da nossa sociedade. Nós não podemos mais deixar ninguém para trás. A propósito, não é mais aceitável que mulheres e meninas sejam tratadas dessa maneira só pelo fato de sermos mulheres. Então, eu gostaria de convidar todos vocês, filhas das suas mães e filhas de tantas mulheres da nossa história, para refletir e aceitar e entender o nosso lugar como mulher é o que a gente quer que seja. Nós somos as filhas da resistência e as mães da revolução. Portanto, mais uma vez, eu gostaria de convidar todos vocês a dar uma volta e garantir que nós estamos falando com a certeza de que, quando nós falamos sobre a igualdade de gênero, em dar um espaço a vozes marginalizadas, nós estamos falando sobre o futuro e o presente da nossa sociedade. O futuro é, de fato, feminino. Então, melhor se nós chegarmos juntos, certo?